E aí galera, tudo bom? Meu nome é Julie e eu agora faço parte dessa nova empreitada de Deus chamada Pense no Alto. Roda a vinheta. É assim que funciona? É, né? E aí galera, tudo bom? Escolhi esse tema médio polêmico. Não falou o tema. Hoje a gente vai falar sobre signos. Eu escolhi esse tema médio polêmico, bem atual, mais ou menos bem atual, visto que signos são usados pela civilização para um tipo de premonição, de visualização do futuro desde os tempos antigos, mais ou menos ali pelo ano 2500 a.C. É muito comum que você comece a conversar com uma pessoa nos dias atuais ou em qualquer cenário da vida e as pessoas elas lançam aquela pergunta bem genérica. E aí, qual é o teu signo? Aí eu acho que tu é de tal. Aí diz assim o signo, ensina quem é o seu signo. Ou o signo que a pessoa acha que é o seu, né? Quando a pessoa chega pra mim e faz esse tipo de comentário, eu sempre começo dizendo que eu não acredito em signos. E as pessoas falam, mas qual é o teu signo? Eu respondo, né? Meu signo é peixes. Ah, tá bom. E me diz aí como é que tu é. Aí eu começo, eu sou uma pessoa X, Y, Z. Não, mas eu acho que talvez o teu ascendente seja em tal. E aí, um belo dia, estava eu na minha vida universitária. E se você faz parte de uma universidade ou de qualquer cenário desse gênero, você sabe que universitários adoram signos. E aí uma amiga resolveu fazer meu mapa astral. Fomos lá fazer meu mapa astral num site aparentemente confiável. Fomos fazer meu mapa astral. Aí ela, não, teu signo é peixe, mas provavelmente teu ascendente deve ser alguma coisa tipo Áries. Beleza, meu signo era peixe, meu ascendente era peixe. E aí chegamos lá, não, mas a tua lua deve ser tal coisa. Gente, a minha lua era uma outra coisa que também tinha zero a ver comigo, né? Eu cheguei a uma conclusão. As pessoas começam a desenvolver ali o seu mapa astral e elas começam a procurar o seu Vênus, a sua Lua, o seu Marte. E se você não se encaixa em absolutamente nada que o seu mapa astral diz, eles provavelmente dizem que o seu mapa astral não funciona porque você não acredita. Qual é o princípio desse processo? Como que isso funciona? É porque eu não acredito no meu mapa astral, ele automaticamente não funciona? Tudo bem, seguimos a vida ali no ramo dos signos, resolvi dar uma pesquisada para ver o que a igreja dizia sobre isso, né? Se a gente abrir a nossa Bíblia, vamos lá, abrindo a Bíblia. Numa passagem chamada Deuteronômio 18, mais ou menos ali pelo versículo 13, a gente vai ver que já existe essa condenação no Antigo Testamento das adivinhações, as práticas de magia, de feitiçaria, de agouro, que Deus já vinha ensinar o povo. Abre aspas. No Antigo Testamento, a didática de Deus para com o povo, ela funcionava numa forma muito educativa. O povo do Antigo Testamento foi um povo que veio de diversas civilizações da história antiga que eram muito politeístas. Então muitos deles acreditavam em muitos deuses. Inclusive, a cultura dos signos ela é enraizada naquele povo que viveu mais ou menos em 2500 a.C. e eles cultuavam o rei Sol. E a partir do culto ao rei Sol e aos outros reis que eram contextualizados através dos astros, por quê? Os astros e os planetas eram as coisas que o povo mais visualizava como poderoso no mundo. Então eles tendiam a achar que aquilo tinha uma influência muito grande. Acontece que na cultura atual, nós já temos um conhecimento muito mais avançado para saber que isso não faz parte de quem eu sou e muito menos traz uma visualização daquilo que eu vou ser, da forma que eu vou me portar ou de como meu futuro vai se concretizar. Se você parar pra pensar, cara, gêmeos que nasceram ali no mesmo dia, essas pessoas nasceram no mesmo dia, na mesma hora, alguns até no mesmo minuto, alguns com 3, 4 minutos diferentes, no mesmo lugar, e são pessoas completamente diferentes. Então, por que é que um fator completamente aleatório, digamos assim, como a influência dos astros sobre as pessoas, vai determinar a forma que aquela pessoa vai se portar e ser pelo resto da vida? Muitas vezes, a cultura dos signos ela está enraizada na vontade do homem de querer ser dono do seu próprio destino. No momento que eu acredito que existe uma influência externa, além de Deus, em quem eu sou, ou que isso vai dizer a forma que eu vou me portar, eu passo a querer ser dono do meu destino, prevendo o meu futuro. E aí? Qual que é o papel de Deus nessa história toda? Como que Deus se enquadra na minha vida nesse ponto, né? Se a gente pegar o catecismo da Igreja Católica, ele fala de forma muito clara sobre os signos. E ele diz o seguinte, no ponto 2116 do catecismo: todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recursos ao Satanás ou aos demônios, a evocação dos mortos e as outras práticas supostamente
reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação dos presságios, a sorte, médios, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo e a história. E finalmente, os homens, ao mesmo tempo que há um desejo de concluir poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e somente a Deus. Ou seja, o que ele quer dizer com tudo isso? No momento que eu saio da minha relação com Deus e eu passo a buscar em outras fontes aquilo que cabe somente a Deus, eu tiro a minha vivência desse foco e eu passo a querer ter domínio da minha própria história. E foi dessa forma que o pecado se enraizou ao mundo. No momento que o homem quis ser conhecedor do bem e do mal, que ele quis se equiparar a Deus, o pecado ele entra no mundo. A vivência dos signos, muitas vezes, ela é uma porta muito grande para a consumação de diversos pecados da minha vida. E é aí que a gente passa a pensar, por que é que eu vou passar a pensar nos signos, se eu sou católico? Se você não é católico, tudo bem, você pode acreditar nos signos ou, sei lá, em qualquer outra coisa que você quiser. Você pode acreditar não sei, nos unicórnios, né? Enfim. Mas se você é católico, se você segue a igreja e se você quer seguir os planos de Deus para a sua vida da forma mais concreta possível, e aqui a gente não entra numa linhagem 100% teológica, porque a gente acredita que existe o livre-arbítrio, que Deus criou o homem, que o homem é livre. É óbvio que existe um plano maior de Deus para a nossa salvação, e no momento que nós seguimos os planos de Deus, nós vamos viver o máximo da nossa felicidade e nós vamos encontrar as formas mais concretas de sermos felizes, porque Deus sabe que é melhor para nós. Mas, se nós quisermos viver uma escolha completamente diferente daquilo que Deus sonhou pra gente, nós somos 100% livres. Em suma, não existe nenhum respaldo científico que prove, por A mais B, que signos são reais, assim como também não existe nenhum respaldo científico que mostre, por A mais B, que signos não são reais. Eu não estou aqui dizendo que tudo que os signos dizem são mentira. Eu estou aqui dizendo que, se você é católico, se você acredita em Deus, se você escolheu essa como verdade maior da sua vida, não convém que você escolha também estar fazendo uso de diversas práticas, as quais são claramente condenadas pela Bíblia e pelo Catecismo, que são duas das maiores fontes, guias, para que nós tenhamos uma espiritualidade mais completa, que nós possamos alcançar o nosso potencial principal como cristãos. Então, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, você deixa seu joinha aqui embaixo, aqui em cima. O senhor fica o joinha, né? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Segue o Pense no Alto nas redes sociais e me segue. Vou deixar aqui o meu arroba, aqui, em algum lugar, né? E até a próxima.